Então, retomando aqui a nossa pergunta inicial que verdades essenciais o crente precisa ter? Ele precisa crer em verdades, porque o que é um crente? É aquele que crê. Então, para você dizer que eu sou um crente, um cristão, um discípulo, um evangélico, enfim, qualquer termo que possa ser usado, primeiro nós cremos em Jesus. Se for assim, todo mundo é crente. O diabo é crente. Então nós temos que crer em verdades essenciais. E nós vamos olhar todas aqui, mas as essenciais, ou algumas delas, vamos estar olhando rapidamente. Primeiro nós vimos que o crente ele sabe que é pecador. Ele é pecador e ele sabe que é pecador. Então essa é uma verdade, né, que ele precisa ter. Ele é pecador. Se você for confrontado, porventura, por alguém que está te olhando e vendo que você está pecando contra Deus, a pessoa vai dizer: meu irmão, olha, a palavra de Deus diz isso e tal, e você não está de acordo com a vontade de Deus. A sua reação for: peraí, que é isso? Que isso não tem a ver com a minha vida? Não sei o que. Já está pecando mais ainda, né? Então, já está mostrando que é pecador. Nós temos que entender: eu sou pecador. Só que eu olho para mim e não vejo que eu peco. O que você pecou ontem? Lista para mim aí em ordem alfabética os 200 primeiros pecados que cometeu ontem. Você não vai levar de um, talvez. Nós somos, né, positivos demais em relação a nós. Mas as pessoas olham e conseguem ver pecados que nós não percebemos em nós. E a igreja é para isso. Por isso que nós fazemos parte de uma igreja. Para que a gente possa ser confrontado, possa ser elogiado, né? Elogiado no sentido de ser encorajado a manter a fé, mas também podemos e devemos confrontar um ao outro em relação ao pecado. Nós somos pecadores. Jesus é Deus. Jesus é homem. Então essa é uma verdade bastante fácil para quem está conhecendo, né, a doutrina, especialmente a doutrina reformada, falar: Jesus é Deus, 100% Deus, Jesus é 100% homem. Ok, mas viver isso, colocar na prática isso. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Tentem aproveitar uma oportunidade, se algum testemunho de Jeová bater na sua porta, tenta você passar essa crença, que você realmente crê que Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Tenta compartilhar isso com o testemunho de Jeová. Mostrar para ele, não teologicamente só, mas mostrando na sua vida que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Um terceiro é: Jesus salva. Ele é o nosso Salvador. Ele veio nos salvar, e aí tem vários textos que vão nos dar base para afirmar que Jesus salva. Ele salva, não precisa de mais nada. Você não precisa de ter acréscimos à salvação. E aí onde também muitos crentes falham, quando começam a colocar certas coisas. Por exemplo, quantas vezes você já não pensou na sua vida que Deus não está respondendo a sua oração? Poxa, eu estou assim, Deus não está respondendo. Será que é porque eu não estou dando dízimo? Será que é porque eu não estou indo para a igreja todos os domingos? Será que é porque eu não estou orando? E começam a ter coisas como que querendo acrescentar algo para você viver plenamente a vida. Aí você então começa a ver um Deus, que é aquele Deus que está lá na esquina com um chicote querendo te pegar porque você está passando pela rua errada. Jesus ressuscitou e Jesus é Senhor, né? A Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus, é a obra dele, ele é o Senhor, Deus o ressuscitou, e o crente verdadeiro crê que Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos, e Jesus é o nosso Senhor. A respeito da autoridade de Cristo, o crente verdadeiro, ele vai entender isso, né? Jesus fala: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Bom, mais detalhes você pode dar uma lida, estudada nesse livro, tem bastante detalhes sobre esses. Queria uma reflexão bem rápida aqui.
O verdadeiro cristianismo não é uma série de dogmas religiosos a serem ratificados, mas o cristianismo é um chamado para ser generoso, amoroso e gentil como Jesus foi. Como é que vocês reagem a essa afirmação? Tranquilo? Assina embaixo? Não assina embaixo? Rasga em pedacinhos? Se alguém viesse com essa afirmação para você, como é que você responderia? Baseado rapidamente no que nós falamos aqui. Concorda? Não. Ok. Muitos vão dizer que nós temos que ser como Jesus foi. Isso é o cristianismo. Parece bonito até. Não é totalmente inverdade, né? Não é totalmente uma mentira aí. Porque nós fomos chamados para ser iguais a Jesus. O problema é quando ele diz que não é uma série de dogmas religiosos a serem ratificados na nossa mente, na nossa vida, na nossa alma. Nós temos que crer sim. Nós somos pecadores, Jesus é o Salvador, Ele é 100% Deus, tem várias doutrinas a respeito, especialmente do nosso Salvador, que temos que estar conscientes disso. Você é crente, você crê em quê? Eu creio em Jesus. Não, precisamos estudar mais isso aí. Todo crente também possui aversão ao pecado. Você não é cristão se curte o pecado, né? Só para você responder aí, completar essa frase. Por exemplo, existem jogadores de futebol que estão jogando, nasceram em determinado time, estão lá jogando e tal. De repente, por causa de dinheiro, ele está famoso, não sei o que e tal, é contratado por outros times. Ele muda a camisa, troca a camisa. O que acontece? Ele jogava num time e agora está com uma outra camisa. Ele vai jogar no outro time. Agora, faria sentido ele jogar os dois times, um contra o outro, e ele começar a fazer gol para o outro, o time anterior dele? Faz sentido? Ele começar a passar a bola para o jogador do time anterior, porque ele foi jogador de lá? Não faz sentido. Ele trocou de camisa. Agora ele precisa jogar. Um crente que não é avesso, né, tem aversão ao pecado, é como se ele estivesse ainda continuando jogando no time do diabo. Ele faz agora parte do time de Deus, né, time de Cristo, mas esse pecadinho aqui não, esse não, né, a ideia lá dos pecados intocáveis que não quer, você guarda na gavetinha, é seu pecado, você não quer se livrar dele. Um crente, ele precisa ter essa aversão, né? Ele possui, o verdadeiro crente, ele possui aversão ao pecado. Porque o pecado é especialidade do diabo. O pecado é patenteado, né? Vamos dizer assim, pelo diabo, é dele. O mundo, nós vamos ter nesse mundo duas famílias. A família do diabo e a família de Deus. Para nascer na família do diabo, o que tem que fazer? Nascer. Tá? Nascendo mais um ali, nasceu essa semana. Mas nasceu na família do diabo. Por mais bonitinho que seja, que você fica ali. Infelizmente, nascemos todos na família do diabo. Para nascer na família de Deus tem que nascer de novo. Nascer de novo. Então, desde já, vocês que têm filhos pequenos, preguem o Evangelho. Eu já li o Evangelho de João para o Eric, né? Pelo menos comecei a ler os primeiros versículos lá para ele. Falei, vocês têm que ler. Está o tempo todo pregando o Evangelho para ele. Já saiu da barriga, já está atrasado já. Né? Já está atrasado. Mas, irmãos, nós não pertencemos mais a Satanás. Nós não jogamos mais no outro time. Nós somos filhos de Deus. E o pecado caracteriza os filhos de Satanás. Ok? Quando nós cremos, nascemos de novo, nós não deixamos de ser pecadores. Isso que é o grande problema, né? Mas o poder do pecado nos filhos de Deus é interrompido, ou recebe uma pancada. O poder do pecado agora não tem aquele poder pleno nos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo que controla a nossa vida. Então nós não estamos mais debaixo do controle do diabo. Nós podemos dizer não para o pecado. E podemos dizer sim para o controle de Deus. Então o verdadeiro
cristianismo, ele transforma as pessoas. Então quem nasceu de novo, ele é transformado pelo poder de Deus. Ele sabe que ele é aceito por Deus, por isso ele obedece. Eu ia trazer aqui uma cena do filme, mas vocês já conhecem a cena, então eu vou contar a cena, vocês vão visualizar na sua mente aí. Quando Abraão estava para matar, sacrificar Isaac, já fizeram aí a cena, que ele está lá para sacrificar, e o Isaac faz uma pergunta para ele. O Isaac diz o seguinte: pai, não existe nada que ele não possa exigir de você ou exigir de nós? A pergunta é interessante, assim, vamos pensar, colocar ele, Deus, como a graça de Deus, né? Então você pergunta assim: não existe nada que a graça de Deus, não existe nada que Deus não possa exigir de você? E Abraão diz: não tem nada que ele não possa exigir de mim. Essa é a diferença entre ser salvo pela graça e ser salvo pela obra. Eu aceito Jesus e Jesus me aceita, vamos dizer assim. Por que é a diferença? Porque se eu faço alguma coisa e mereço a salvação, Deus não tem, ele tem limite de pedir, exigir alguma coisa de mim. Entendeu? Eu tenho livre-arbítrio, eu vou então agora aceitar Deus, eu vou fazer alguma coisa para aceitar, mesmo que seja eu quero aceitar, nem que seja só isso, eu quero. Pronto, você não quis, você não recebeu, eu quero. Então eu fiz uma obra aí. Se essa é a base da minha salvação, Deus tem um limite de exigir de mim. Ele não pode exigir tudo. Por quê? Porque tem uma parte que eu fiz. Se eu sou salvo pela graça, Deus pode exigir tudo de mim. Entendeu? Não tem nada que Deus possa falar isso. Não, Deus pode exigir o que Ele quiser. Qualquer obra. Por isso que Ele nos preparou para as obras. Mas eu não faço as obras para ganhar. Eu faço as obras porque Deus me aceitou em Cristo Jesus. Então, o verdadeiro crente sabe que ele é aceito por Deus, por isso ele obedece. Não há como ser filho de Deus e continuar abraçado com o pecado, porque o pecado dá prazer ao diabo, né? Então, vários textos você poderá estudar aí nesse livro também. Agora, quando você peca, você realmente se arrepende? Nós pecamos, então o arrependimento precisa ser praticado na nossa vida, né? Não existe assim uma espécie de passos para voltar para Deus, tipo, você pecou, né? Então fala o seguinte: leia esse salmo, faça uma oração assim, assado, pronto, você já está limpo, já está purificado. Qual é o problema maior quando você peca, irmãos? Pensa num pecado aí, fofoca, né? Mentira, sei lá, qualquer pecado que você, simples, né? Não precisa pegar aqueles cabeludos, não. Você pecou. Aí você agora vai se arrepender de ter pecado. Aí você vai ler versículo que fala sobre a mentira. Você vai fazer uma oração e pedir a Deus perdão. Vai pedir perdão para quem você mentiu, sobre quem você mentiu. Tá, resolveu? Aparentemente nós resolvemos por fora. É como você chegar para uma criança, pede desculpa para ele. Desculpa, pronto, acabou, resolveu, agora pode brincar. Percebe? Não é assim que resolve o nosso. Porque qual é o problema maior quando nós pecamos? Os irmãos podem falar. Qual é o problema maior quando nós pecamos? Ofendemos a Deus. Você ofende a Deus, irmãos, não é só uma coisa externa. O problema está ali porque você agora faz parte do time de Deus. Você fez um gol contra, mas você fez um gol contra e saiu vibrando, comemorando junto com os jogadores do time adversário. Agradou o seu técnico, agradou o seu Deus, a sua torcida? Não, você está ofendendo a Deus, é o dono do time. Nós temos um compromisso com Ele, e isso tem a ver com a nossa alma, com o nosso coração, a motivação da nossa alma. Com o que ou quem estamos comprometidos, com quem nós estamos comprometidos, com o que nós estamos comprometidos. Então nós estamos falhando com o nosso Deus. Então a própria igreja local, estar envolvido numa igreja é muito proveitoso para nós como pessoas. Não importa se você se julga boa demais,
eu sou uma pessoa muito boa, né? Não peco muito pouquinho de vez em quando, ok? A igreja é bom para essas pessoas, porque as igrejas vão poder olhar, né, as marcas, as sujeiras, né, a sua camisa do contrário, a marca de ketchup aqui, né, que você comeu algum lanche e não limpou. Alguém vai falar, tem um erro aqui, tem uma coisa errada aí. A igreja vai ajudar essas pessoas que se acham que estão totalmente limpas, e a igreja pode ajudar. E também serve para as pessoas que se julgam miseráveis, né? Se julgam pecadoras ao extremo, que julgam como até mesmo como se fosse um falso cristão. Eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu não sou, porque eu sou pecador demais, né? Eu só estou pensando mal, eu só faço isso, sei o quê. E a igreja então pode ajudar esses irmãos a verem que ele não precisa fazer nada, não precisa se limpar para estar na presença de Deus. Ele precisa de Cristo. Não me entendam mal. Estou falando que você não tem que pedir perdão, que você não tem que se arrepender. Não é isso. Estou falando que você se arrepende porque você já é aceito em Cristo. Você obedece porque você é aceito em Cristo. Você não tem nada a fazer para ser salvo. Não, eu sou pecador, então acho que eu não sou salvo ainda. Como se você tem que ser limpo, deixar de fazer certas coisas para falar, agora eu sou salvo. Não. A igreja vai ajudar você nesse sentido também. Então essas duas pessoas podem ser totalmente ajudadas por Deus. Eu teria aqui uma reflexão, fica aí para a tarefa da leitura do livro. Se Deus é misericordioso, sempre, Ele está sempre pronto para perdoar. Então, que diferença faz se eu pecar? Essa é uma pergunta de reflexão que não vamos ter tempo de olhar hoje. Mas, uma outra coisa, todo crente possui perseverança ao longo da vida. É de perseverar. Você vai escrever aí na sua frase, você não é cristão se não perseverar até o fim. Aqui que é interessante. Na vida da igreja acontece muito. O crente genuíno não abandona Cristo, irmãos. O crente genuíno não abandona. Ele pode até abandonar a sua igreja local, mas ele não abandona Cristo. Por que uma pessoa apostataria a sua fé? Por quê? Por que alguém abandonaria Deus? Nós temos lá a parábola da semeadura, né? A pessoa vai semear, daí tem aquelas sementes que caem na beira do caminho. Jesus dá uma interpretação dessa parábola. Lá em Marcos 4, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não têm interesse nela. Caiu no caminho, vêm os pássaros, comem. Um outro tipo, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas se escandalizam com angústia ou perseguição. Até gosta, tal, que é muito bom, né? A palavra de Deus, aqui e tal. Mas vem uma angústia, vem uma perseguição, vem uma dificuldade, abandona Deus. Outro solo, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas se envolvem facilmente com o que o mundo oferece, poder, riqueza e as demais ambições, sufocando a palavra de Deus. Então, pessoas que estão apostatando, entre aspas, da fé por conta disso. E, finalmente, pessoas que ouvem a palavra de Deus e nelas gruda na palavra, recebem com honra que a palavra merece, e frutificam, e vão frutificar. Então esses solos dão para nós dicas para a resposta dessa pergunta: por que as pessoas apostatam da fé? Na verdade, nenhum crente apostata da fé. O crente genuíno não abandona. Mas por que as pessoas que estão anos às vezes na igreja, de repente saíram? Por quê? Aí Jesus coloca essa parábola, né? Nós como crentes vamos receber perseguições, e haverá perseguição por causa da palavra, por exemplo. Só o fato de você crer em Jesus já é motivo para você ser perseguido. O fato de você crer em Jesus, seus amigos, quem quer que seja, vão perseguir você de alguma forma, porque a sua crença em Jesus incomoda as pessoas, vai incomodar as pessoas. Então o crente verdadeiro, ele persevera. Aqueles que
provavelmente jamais foram cristãos, confessaram a Cristo, ficaram o tempo todo, foram batizados, participaram, falaram, chegaram até a pregar na igreja, mas quando as provações chega alguma provação, a pessoa abandona a Deus. Certamente era um daqueles solos que não frutificou. E nós também vamos receber um outro lado da moeda, né? A perseguição faz com que o crente deva perseverar e faz com que muitos também abandonem a fé. Agora, um outro lado da moeda, a prosperidade, ela sufoca a palavra. A prosperidade também é algo perigoso. Quanto mais nós possuímos, mais nós podemos considerar, temos a chance de considerar como nosso maior tesouro, como algo que você não quer perder, você não quer gastar, né? Você quer segurar. A perseverança é uma responsabilidade do crente. Aí agora nós temos que entender a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Nós não somos alguém que tem que viver a vida cristã com o braço cruzado. A perseverança é uma responsabilidade nossa. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 21 a 25, fala bem claro isso, né? Vai ter lá o termo, guardar no amor de Deus. Olha lá, versículo 21. Mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda, tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Aqui está lá, mantenham-se firmes no amor de Deus. Ali é a responsabilidade do crente. Mas no final ele termina como? Toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair. Na verdade, Deus é que vai guardar você, mas Ele também te dá a responsabilidade de se manter firme no amor de Deus. Deus nos dá graça, nos dá força, Ele vai cobrar a reação dessa graça e força que Ele te dá, para que você permaneça firme, mas na verdade, toda a glória é dada a Ele, porque Ele que é poderoso para nos guardar. Nós temos nesse texto duas coisas aí, a responsabilidade humana e a ação soberana e poderosa de Deus. Uma reflexão aqui é como que a perseverança é, ao mesmo tempo, responsabilidade humana e ação de Deus. Então, esteja preparado para responder essa pergunta. Como é que você responderia isso? Então, avalie aí com calma. Volta de novo àquela cena lá de Abraão, né? Lembra lá de Abraão? Deus nos dá graça e depois Ele fala, não há nada que Deus não possa exigir de nós. Ele dá toda a graça, mas ao mesmo tempo Ele exige tudo. Ele pode exigir tudo, inclusive o sacrifício da sua própria vida. Todo crente possui amor pelo próximo. Você vai escrever aí, você não é cristão se não ama outras pessoas. Aí a pergunta aqui é, o que significa crescer? Só para a gente introduzir aqui esse ponto. O que significa crescer para você? Amadurecer. Ok? O que mais? Só assim, só? Concorda? Assina embaixo? Você consegue responder em outras palavras? Crescer é amadurecer, com certeza. Existem outras palavras, a gente poder aplicar bem, né? Errar. Crescer é errar. Crescer erra mais? Não, tenta imaginar uma criança. Uma criança, ela está em fase de crescimento. Ela erra. Muito. Ok. Mas ela erra mais ou menos à medida que cresce? Mais consciente, né? Igual?
Não, mas ela não diminui nem 0,0 de erro. Não, você é adulto agora. Você fica querendo enfiar o dedo na tomada. Então, a criança não cresceu, você não cresceu, você agora não faz esse erro. Ok? Se você coloca, você sabe que vai levar choque. Se você coloca sem querer. Então, certas coisas você está amadurecendo, você está também corrigindo. Então, colocando em outras palavras aqui, na verdade não são minhas, são palavras até do livro aqui. Crescer significa aprender a aceitar as limitações. Então, eu tenho limites, existem limites que eu preciso aprender que eu não posso ultrapassar, eu tenho que aceitar aquele limite. Então, eu não posso colocar o dedo na tomada. Eu não posso sair para a rua sem olhar. Enfim, certas coisas. Então, o crescimento é exatamente, olhando essas palavras, agora tentando trabalhar nesse sentido, nós somos limitados. Eu tenho que aceitar as minhas limitações. Então, quando o tema aqui é todo crente possui amor pelo próximo, a ideia aqui o crente genuíno, ele é caracterizado por 3 tipos de amor específico. Amor por outros cristãos. Então, você tem vários textos aí, não preciso nem falar, você vai lembrar de alguns, em que você deve amar o seu irmão em Cristo. Deus ama o seu povo. Deus também ama os seus filhos. Você deve ter amor pelos necessitados, pessoas que estão em necessidade. Se você, por exemplo, viesse hoje aqui no culto, pessoas, extrapolar aqui, né? Por exemplo, como, sei lá, Barack Obama, Angelina Jolie. Pensa aí, pessoas que você conheça, Jack Chan. Viesse para o culto e viesse para cá. Ou pessoas que você fala, mas eu não falo inglês, nem chinês, nada, mas viesse para o Silvio Santos. Viesse alguém muito conhecido, né, que fala português e tal. Será que nós daríamos mais atenção a essas pessoas do que, de repente, algum outro visitante que viesse pela primeira vez aqui? Nós temos que amar os necessitados. Deus ama os necessitados. Deus foca o seu amor nos necessitados. E um terceiro tipo de amor que a Bíblia fala é amar os nossos inimigos. Deus ama. Nossa, olha, eu pensando que era até às 10, mas também começou às 9h15, enfim, dá um tempinho para mim. Dá um tempinho. Só falta mais uma tela só, eu termino. Okay? A reflexão nossa aqui, pensando lá no crescimento, pensando no amor que nós temos que dedicar, nós, os não cristãos, tem como mostrar amor genuíno? Um não cristão, ele tem como demonstrar amor genuíno? Como ele é diferente daquele exibido pelos cristãos? Como é que esse amor de um não cristão é diferente de um amor que é exibido pelo cristão? Então reflita sobre isso. Entenda um pouquinho, vê o quanto você cresceu, ou você tem crescido, quais são os seus limites. Que tipo de limitação você tem? Eu não consigo amar o mundo todo, eu não consigo amar a Deus plenamente, eu tenho limites. Reflita um pouquinho mais, tenta dar uma crescida nisso aí. E finalmente aqui, todo crente possui liberdade do amor pelo mundo. Você não é cristão se ama as suas coisas. A graça, ela nos cobra. A graça de Deus está nos cobrando para sacrificar algo extremamente valioso, mesmo que em outras circunstâncias seja algo bom. Novamente pensando lá no sacrifício de Isaac também, né? 4 coisas que a Bíblia diz sobre as riquezas. Eu vou terminar aqui com isso aqui. Deus criou a terra para ser próspera. Ok? Produza isso, e a terra produz, mesmo depois do pecado, a terra continua produzindo. E a prosperidade frequentemente é fruto de obediência e sabedoria. Prosperidade, tem a ver com riqueza, frequentemente ela é fruto de obediência e sabedoria. Nós vamos ver isso ao longo das Escrituras. Prosperidade nos ajuda a prover para o necessitado. E na vida eterna, o povo de Deus será próspero.
Então essas 4 coisas aí, a Bíblia fala sobre a riqueza, não dá tempo da gente olhar cada uma delas aqui. Porém, o dinheiro ele é perigoso. Jesus, ele alertou sobre o risco. Ele falou, tem 2 senhores, mas tem uma escolha. O que significa seguir a Jesus? Que tipo de tesouro está na nossa mente? Né? Quando Jesus fala assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, a pergunta é, o que significa seguir a Jesus? Né? Amar a Deus, o que significa amar? E agora tem a ver com a riqueza. Nós estamos todos trabalhando de uma certa forma, querendo ter riquezas. E aí que entra essa disputa aqui. A reflexão que eu quero deixar, para a gente terminar, qual é a forma que você deseja empregar o seu dinheiro? O que isso diz a respeito do tesouro que você está acumulando para si mesmo? Qual é a forma que você deseja empregar o seu dinheiro? Porque eu estou guardando esse dinheiro e quero empregar para minha aposentadoria, ou quero empregar para deixar para os filhos, enfim. Qual é a forma? E aí, o que isso diz a respeito do tesouro que você está acumulando para si mesmo? Será que esse tesouro está no seu coração? Irmãos, você precisa fazer o seguinte teste. Você vai servir alguém. E normalmente você vai servir servir com a sua riqueza. Se tirou a moeda lá, eu tenho moeda aqui. Tirou a moeda do bolso, né? E eu vou servir alguém. Usar esse para servir alguém. Se dói aqui no coração, é porque a raiz está aqui. Quando se tira, né? Tira um cabelo para você ver. Não tem jeito. Tira um pelinho do nariz. Dói toda a vida, porque está na raiz. A raiz dói, né? Uma coisa, se tirar o dinheiro do bolso, você não sentiu nada, porque só está no bolso, se beliscar o bolso não dói, né? Não tem nervo aqui. Mas se doer, é porque está na raiz aqui. O que diz a respeito do tesouro que você está acumulando para si mesmo? Jesus vai falar nesse texto lá em Lucas sobre isso. Não há como servir a Deus e a riqueza e a mamão ao mesmo tempo, ou um ou outro. E terminando aqui, refletindo agora sobre a igreja. A igreja é um meio designado por Deus para deixar claro, tanto para o mundo como para si mesmo, quem é cristão e quem não é. A nossa igreja, ela precisa ser uma igreja que esteja crescendo, ensinando, para que de fato nós possamos deixar bem claro para o mundo, para as pessoas que estão a nos observar, como para nós mesmos, quem é cristão e quem não é. Nós vamos ter pessoas não crentes entre nós, às vezes até dentro da membresia da igreja, mas que nós possamos ter um ministério, que Deus nos dê graça para que a gente possa ajudar os irmãos a isso. Agora, você pecou, você está fazendo de repente muita coisa diferente que isso, não vai falar, então eu não sou crente. Não. Se você estiver disposto a abandonar Deus, aí você pode falar, eu sou daqueles que ficaram um tempo, né? Frutificou não, começou a crescer, mas nunca frutificou. Mas se você está frutificando, você mesmo que peque, mesmo que esteja falhando, a igreja serve para te ajudar a crescer e voltar a frutificar. Porque alguns vão frutificar 30, mas outros vão frutificar 60 e outros vão frutificar 100. Quem está frutificando 100 pode ajudar no solo para que aquele de 30 possa produzir 100 também. Ok? Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o Senhor, que essa pergunta, se somos crentes, quem é cristão, quem é filho do Senhor, esteja encontrando resposta na nossa mente, no nosso coração, não como uma resposta que possamos produzir, mas que a Tua Palavra nos ensine, nos oriente, e possamos entender pela Tua Palavra quem nós somos, e possamos reagir a essa identidade no nosso dia a dia, para a glória do Senhor. Dá-nos responsabilidade de nos manter firmes no Teu amor. E o Senhor nos dê graça para extrair toda essa orientação da palavra e também receber o poder do Senhor para vivermos nosso dia a dia guardados por Ti mesmo.
Abençoa, Deus, a tua igreja, abençoa-nos nesse culto que teremos logo mais, no nome de Jesus. Amém. Deus, a tua igreja, abençoa-nos nesse culto que teremos logo mais.